Gente, hoje na hora que eu tava lendo essa mensagem, eu lembrei demais da época que eu comecei a investir. Por quê? Porque essa mensagem fala, né? Que pra gente não assustar com os momentos difíceis, pra gente encontrar neles uma oportunidade de encontrar soluções e novas oportunidades para a vida. E o que acontece? Na época que eu comecei a investir foi na época da pandemia. Deu a pandemia, eu advogava para os maiores bancos do país. E naquele momento estava tudo incerto, um monte de gente sendo mandada embora. Eu não fui mandada embora porque eu prestava serviço para eles, mas não sabia o que, que ia ser, como que ia receber, se iam rescindir os contratos, enfim, aquela estabilidade geral. E eu falei, gente, a gente não pode ficar desse jeito pro resto da vida, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar outras fontes de renda, eu não posso nunca depender de uma só. E ficou marcada essa frase na minha cabeça. Nunca deposite todos os ovos, nunca deposite todos os ovos na mesma galinha ou na mesma cesta. Gente, 2020 estava um caos. Vocês devem lembrar aí pelas coisas também que vocês devem ter passado na época. E eu decidi, falei, isso não vai ficar dessa forma, eu vou aproveitar esse momento, porque na época a gente nem saía, eu já estava despachando de casa, fazendo todo o meu trabalho de casa, e à noite não tinha o que fazer, né? Porque naquela época eu não saía pra rua, não encontrava as pessoas, não ia nem no mercado, na farmácia. E aí eu comecei exaustivamente a trabalhar sem parar, trabalhar e estudar. Falei, vou aprender a investir e vou criar uma nova fonte de renda, um novo negócio. Nessa época, inclusive, eu investi aproximadamente R$ 30.000 para todos os cursos e terapias que eu fiz para desenvolver tudo isso. Sabe aquela frase famosa que quando você passa por uma crise, você tem duas opções? Uma é chorar e a segunda, vender lenços. Eu falei, é a oportunidade de eu vender lenços. Tava todo mundo com muito medo, porque não sabia qual o cenário, não sabia o que estava por vir ainda. E eu falei, eu preciso encontrar a solução, a oportunidade para eu crescer aqui. E foi quando eu investi e criei o Voa Linda. A maioria dos produtos do Voa Linda foi criado nessa época. Foi um investimento de aproximadamente R$ 50.000 para colocar essa empresa para funcionar. Então, além de tudo, ainda corajosa num cenário desse, né? Depositei toda a minha esperança, meu tempo e meu dinheiro nessa construção. Então eu fico te perguntando, hoje nós estamos num mundo 2024 totalmente diferente de 2020 e totalmente diferente de antes de 2020. Então, com muito mais possibilidades, muito mais oportunidades, muito mais facilidades. E eu te pergunto, 2024, você não está satisfeita com a sua vida? E o que você está fazendo para mudar? Você está agarrando todas as oportunidades para você virar esse jogo? Para você alcançar os seus sonhos?